Vamos abrir a palavra do Senhor. Quero pensar com você hoje sobre o livro de Juízes. E é sobre mesmo o livro de Juízes. Nós vamos usar alguns textos, mas é especificamente sobre o livro de Juízes. Eu, nesse momento, quero abrir em Juízes 2, 1 a 5. Mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler outros textos. Juízes capítulo 2, verso 1 a 5. Você que está assistindo pela internet, participando do culto pela internet, também está convidado, se você tem criança, para trazer a sua criança para o culto no sábado e participar de todas as outras atividades que foram aqui citadas. Juízes capítulo 2, 1 a 5, diz o seguinte: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. E é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Os irmãos podem se assentar, que o Senhor continue nos abençoando. Eu estou fazendo devocional no livro de Juízes e não é um livro que eu fico extremamente feliz em ler por causa da desobediência, e isso me incomoda bastante, mas é um livro que Deus me colocou para eu ler nesse tempo, e eu escolhi ler o livro de Juízes nessa Bíblia específica, que é a Bíblia da Escola Bíblica. É uma Bíblia de estudo e eu quero ler com você uma visão panorâmica que tem nessa Bíblia sobre o livro de Juízes. Então, não é um texto bíblico, é um texto que foi colocado para aprender sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes, o tempo do primeiro juiz ao último juiz, ele é um elo entre a entrada na Terra Prometida com Josué, a morte de Josué morre, e aí começa o livro de Juízes, e aí até o começo da monarquia. Nesse tempo são 300 anos. Então, quando você lê o livro de Juízes, não ache que aconteceu tudo isso em pouquíssimo tempo. São 300 anos que se passaram para que o livro de Juízes acontecesse. Eu vou ler então o texto que está aqui. Gilberto cresceu num lar cristão. No meio da adolescência, desinteressou-se da igreja e se esqueceu do Senhor. Por viver sua vida, curtir a juventude com seus amigos descrentes. Aos 19 anos, ao saírem de uma balada, eles sofreram um acidente de carro terrível. 3 de seus melhores amigos morreram. Apenas Gilberto sobreviveu. Quando se viu no hospital, sem saber se voltaria a andar, clamou ao Senhor. Nos meses seguintes, Gilberto criou o hábito de ler a Bíblia, orar e ir à igreja. O Senhor o abençoou e ele se restabeleceu completamente. Encontrou uma jovem e se casou. Os primeiros anos de casamento foram maravilhosos e tudo o que Gilberto queria era passar o tempo com sua esposa. Saíam todos os fins de semana, mal dava tempo de ir à igreja. A rotina de trabalho e passeios tomou conta da vida dele e já não havia mais espaço para o Senhor. Os anos se passaram e o casal queria muito ter filhos, mas ela não conseguia engravidar. Vendo a tristeza tomar conta de sua vida, Gilberto clamou ao Senhor. Retornou à leitura da Bíblia, à oração e à participação na igreja. Finalmente tiveram um bebê. Depois vieram mais 2 filhos. Com a casa cheia e feliz, Gilberto se viu totalmente ocupado com os trabalhos, os deveres de marido e pai, e não tinha mais tempo para as coisas de Deus. Até que um dia, um de seus filhos adoeceu gravemente. Então Gilberto clamou ao Senhor
e retomou a vida na presença de Deus. O menino cresceu e se fortaleceu e foi para a faculdade. Agora Gilberto trabalhava dobrado para pagar o estudo dos filhos, a prestação do carro novo, as parcelas da viagem que eles fizeram para o exterior, as mensalidades do cartão de crédito, e esqueceu-se de Deus. Até que ficou sem emprego. Então clamou ao Senhor. E vocês já imaginam como a história continua. Esse é um retrato, é uma história fictícia, né, uma história inventada, mas que é o retrato do livro de Juízes. Essa história é só para nós entendermos que o livro de Juízes inteiro, ele tem um ciclo. E o ciclo sempre é: esqueceram-se de Deus, eles se esquecem de Deus, e aí eles sofrem por terem abandonado ao Senhor. As coisas acontecem e eles começam a sofrer. E daí eles clamam ao Senhor. E o Senhor vem, os livra, e aí eles entram num tempo de paz. Novamente, enquanto eles ficam um tempo grande de paz, eles se esquecem do Senhor e o ciclo volta a acontecer. Eles começam a sofrer, e aí eles clamam ao Senhor, o Senhor vem e os livra, e é um tempo de paz. E aí, novamente, eles se esquecem do Senhor, e cada vez que eles se esquecem do Senhor e começam a sofrer, Deus levanta um juiz, que é um líder que os ensina e os traz de volta à presença de Deus. Então, pensa num ciclo mesmo, é um círculo mesmo que eles ficam fazendo. O povo de Deus faz esse tempo exatamente assim. Então, todos os juízes que foram levantados, e tem, né, todos eles ali no livro de Juízes, todos eles que foram levantados no tempo do sofrimento. Então, eles estão sofrendo, eles começam a clamar ao Senhor, Deus levanta um juiz e os leva à presença de Deus, que resgata a fé, resgata a presença de Deus, e aí Deus vem e os livra. Claro que cada história de juiz tem uma ideia diferente, acontecem coisas diferentes, são sofrimentos diferentes, mas a história é sempre a mesma. Então, quando você lê o livro de Juízes, e por isso ele me incomoda um pouco, porque dá uma agonia, né, de ver o povo sofrendo, clamando, Deus vem e livra, fica aquele tempo de paz, passa um tempo, eles se esquecem do Senhor. E é a história, então, aqui fictícia do Gilberto, que a gente viu nesse tempo. Isso só para a gente entender que isso é um ciclo vicioso do tempo dos juízes. O texto que a gente leu de Juízes capítulo 2, Deus vem, né, o anjo do Senhor vem e fala que Deus nunca vai desistir da aliança que fez com Josué e nem de todas as alianças que fez até ali, mas que eles tinham uma obrigação a cumprir. E era entrar na terra prometida, ficar na terra prometida, mas não se misturar com os deuses dos povos que moravam ali. Porque a ideia é que quando eles entraram na terra prometida, Deus lhes daria a terra, mas aquela terra não estava desabitada. A terra prometida, ela não estava sem ninguém e eles entraram numa terra vazia. Tinha povos que moravam ali e cada um desses povos tinha deuses que eles serviam. E eles entraram na terra, Deus prometeu que iria dar essa terra, mas prometeu também que ele pediu a eles que eles expulsassem esse povo dali e que eles não se misturassem. Se você ler no livro de Juízes aí, você vai percebendo que eles não fizeram o que o Senhor mandava. Todos os lugares que eles foram tomando conta, eles foram deixando o povo morar junto com eles. E isso talvez não tivesse problema se eles tivessem tirado pelo menos os deuses desses povos. Mas eles conviviam com o povo e com os deuses desse povo. Esse mês, o mês de outubro, sempre a igreja se dedica à oração pelos filhos. E uma coisa que é muito clara aqui no livro de Juízes, e aqui no capítulo 2 mesmo, de Juízes, verso 8, diz assim: faleceu Josué, então veja bem, vamos bem concentrar. Josué veio, carregou o povo, levou para a terra prometida, entrou na terra,
Com o tempo, e aí ele faleceu. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor. Lembra que Josué saiu lá do Egito junto com o povo e com Moisés, e ele veio, atravessa o deserto, Moisés morre e ele atravessa o Rio Jordão e entra na terra prometida com o povo, vence Jericó, vence mais algumas guerras e agora ele está velho já, com a idade de 110 anos, ele morre. Sepultaram no limite da sua herança, o lugar na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Veja como isso é grave. Nós sempre nos dispomos, principalmente a gente sempre ora pelos filhos, mas em outubro a gente fala muito sobre isso. Você precisa orar pelos seus filhos. Mas aqui fala alguma coisa muito mais séria. Não adianta você orar só pelo seu filho e trazer ele à igreja, isso ajuda, mas você precisa ensinar a fé aos seus filhos. Você precisa passar o legado da fé aos seus filhos. Não é só trazer à igreja. Não é só trazer à igreja uma vez por semana e achar que tudo está resolvido. Você precisa ensinar o legado da fé aos seus filhos. Os seus filhos têm fé? Os seus filhos amam ler a palavra de Deus? Os seus filhos cuidam em cumprir os mandamentos de Deus, em obedecer a Deus? Se não, é hora de ensinar. É hora de ensinar. O que acontece com esse povo? O povo que entra na terra prometida, quando Josué morre, então vamos lá, vamos voltar um pouquinho em Josué, que é o livro antes da onde você está aí, o livro de Josué, capítulo 24, bem no finalzinho de Josué, verso 14. Josué, antes de morrer, Josué já sabia que ia morrer, Deus já tinha conversado com ele, e ele começa a preparar o povo, então, para a sua morte. Josué é o líder nacional, já tinha repartido as 12 tribos. Na passagem do Rio Jordão, os 12 líderes ficaram com a Arca da Aliança, ou seja, Josué preparou e colocou 12 líderes, ou seja, cada um com a sua tribo, liderando. Deus ensinou Josué a fazer isso. E agora, Josué então diz para eles assim, Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, e aos deuses amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus não tem netos. E você não pode aceitar Jesus e ter a salvação pelos seus filhos. Nós não temos esse poder, quem dera tivéssemos. Que a gente pudesse orar e falar assim, eu vou orar, vou entregar a vida do meu filho e ele vai ter salvação. Não tem como a gente fazer isso. O que a gente pode fazer? A gente pode ensinar, porque a salvação é individual. A salvação é individual e a gente não pode esquecer disso. O que eu preciso fazer? Eu preciso orar e eu preciso ensinar para que os meus filhos possam ter uma experiência real com Jesus e que eles possam servir ao Senhor. Josué não podia ter a salvação por todas as pessoas de Israel, mas ele dá o exemplo e ele testemunha. Vocês escolham a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu não posso falar para o meu filho, olha, você vai servir ao Senhor porque você tem a obrigação de servir ao Senhor. Não vai adiantar você fazer isso. Você pode orar, você pode interceder e
você pode ensinar, passar o legado da fé para os seus filhos. Você deve fazer isso. E o que aconteceu aqui? Nesse texto, o povo respondeu. Olha o verso 16. Longe de nós abandonarmos o Senhor. Estou em Josué 24 ainda, ok? Para servirmos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelos quais da paz passamos. E eles então, o verso 21 diz assim: então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, ok, vocês sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E eles disseram, nós o somos. Vocês fizeram uma escolha de servir ao Senhor. O povo diz, nós fizemos uma escolha. Nós vamos servir ao Senhor. O que acontece nesse tempo, e depois nós lemos em Juízes 2, primeiro texto que a gente leu, a gente viu que esse pessoal morreu. Esse pessoal que estava lá com Josué, eles entraram na terra prometida, esses são os pais, os que andaram no deserto, que tiveram a experiência da passagem do Rio Jordão, que viram Jericó ser tomada, que começaram a viver, mas lembra que o tempo de Juízes tem 300 anos? Então esse povo foi morrendo, morreu o pai de um, morreu o pai do outro, morreu a mãe do outro. E aí, o que fala aqui no texto que a gente leu? Os filhos não conheciam o Senhor. Ou seja, esses pais, eles não passaram o legado da fé a esses filhos. Quanto a gente percebe que, quando a gente lê o texto aqui, eles disseram assim, esses filhos, eles faziam o que era mal ao Senhor porque eles não conheciam o Senhor. Não conheciam. Quando os pais morreram, o povo ficou solto no meio daquele povo que tinha outros deuses, e o texto que a gente leu diz, eles não conheciam o Senhor, como os pais dele. Ou seja, esse pessoal que entrou na terra depois que Josué morreu, eles não passaram o legado da fé para esses filhos. E aí, eles começaram a se misturar e misturar com os deuses, manter os ídolos presentes, e aí, por isso, eles estão sempre naquele ciclo vicioso que a gente viu lá no começo. Porque eles não servem ao Senhor diariamente. Eles não conhecem o Senhor de verdade. O que eles querem? Eles querem só ficar bem. E eles recorrem ao Senhor quando estão em sofrimento. Porque eles ouviram falar que o Senhor, quando eles clamam ao Senhor, socorre e livra. Mas eles não têm intimidade com Deus. Eles não conhecem o Senhor dia a dia. E esse legado não foi passado a essas pessoas. Que triste notícia é essa que a gente vê no livro dos Juízes. Esses pais que não passaram esse legado morreram com a sua fé e deixaram os filhos desamparados porque não conheciam o Senhor. Eles ficaram soltos e eles sofreram muito por causa disso. E olha que coisa triste isso, né? O Josué morreu, e aí o verso 10, então eu vou repetir do capítulo 2. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, ou seja, os pais morreram, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Deus fizera a Israel. Por que eles não conheciam as obras que Deus fez no Egito, a saída do Mar Vermelho, o deserto? Por que eles não conheciam? Porque ninguém contou para eles. Porque os pais tinham essa obrigação. Eles tinham feito
um trato, uma aliança com Deus lá com Josué. Eles disseram: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, você mandou a gente dizer o que você serve, e se a gente vai servir, nós vamos servir ao Senhor, não vamos servir outros deuses. E ainda Deus, o anjo do Senhor, fala: olha, Deus é testemunha, vocês são testemunhas, vocês estão fazendo um voto e vocês são testemunha contra vocês mesmos, se vocês não cumprirem. Nós vamos cumprir. Só que eles não passaram o legado da fé. E esse povo sofreu por 300 anos. Não é um tempo pequeno. São muitas gerações de sofrimento. Muitas gerações de sofrimento. Até que vem Samuel, né? E aí começa toda uma história que daí depois vem a monarquia. Mas a história principal aqui é essa questão. O povo ficou rodando em círculo nesse ciclo vicioso. Por quê? O ciclo que diz, né, que eles esqueciam do Senhor. Por que eles esqueciam do Senhor? Porque eles não tinham uma vida diária com Deus, porque eles não queriam ter, porque eles não foram ensinados a isso. Eles simplesmente recorriam ao Deus, porque em algum momento eles sabiam, a única coisa que eles guardaram é que se eles clamassem em tempo de sofrimento, Deus os socorreria. E Deus sempre veio em socorro, porque Deus é o parceiro fiel da aliança. A aliança que foi feita lá atrás, Deus fala: eu nunca deixo de cumprir a minha parte da aliança. Quem deixa de cumprir é sempre o povo. Sempre nós que deixamos de cumprir. E Deus continua salvando, Deus continua livrando, Deus continua cuidando e vem provisão e livra o povo. Mas aí passa o tempo. E o que acontece? Quando eles estão em paz e está tudo bem, se esquecem do Senhor. Se esquecem do Senhor. E aí, novamente, o que acontece? Você se esquece do Senhor e Deus castiga? Não, de jeito nenhum. Quando você se esquece do Senhor e fica longe do Senhor, você vai ter consequências dos seus atos. Porque o último verso do livro de Juízes diz que cada um, nesse tempo, fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então, eles se esqueciam do Senhor, eles não tinham uma memória de cristã, uma memória a respeito de Deus, eles não sabiam como viver dia a dia com Deus, porque eles não aprenderam. E aí cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E aí quando você se esquece de Deus e faz o que é certo aos seus próprios olhos, você vai ter consequências disso. Porque você não está tendo instrução de Deus. Você não sabe o que é para fazer, você não sabe o que fazer com as suas decisões. E eles não aprenderam isso. E aí no livro, no texto que a gente leu do capítulo 2, verso 1, o texto fala que Deus está falando, o anjo do Senhor, ele fala: eu fiz subir o seu povo, vocês do Egito. Então Deus lembra da história. E eu tinha prometido e eu cumpri. E eu disse que nunca invalidarei a minha aliança convosco, que Deus nunca invalida a aliança dele conosco. Vós, poreis, a única coisa que vocês tinham que fazer é não fareis aliança com os moradores dessa terra. Essa era a ordem de Deus. Eu vou cumprir a minha parte da aliança, eu vou expulsar o povo, vou te dar a terra, eu vou te dar fruto, eu vou te abençoar. Mas vocês não podem se misturar com os deuses daquela terra. Antes vocês deviam ter derribado os altares, contudo, o verso 2, vocês não obedecestes a minha voz. E é isso que fizeste. Vocês não expulsaram os vossos adversários, e os deuses deles se tornaram para vocês laços. Foi criando um laço, e vocês foram sendo enosados com esses deuses estranhos. Sucedendo que falando o anjo do Senhor estas palavras, todos os filhos de Israel levantou o povo uma voz e chorou.
choraram muito, porque Deus disse a eles: vocês desobedeceram. Vocês não fizeram a parte de vocês da aliança. Esse mês, então, a gente ora muito pelos nossos filhos. É um tempo que que a igreja dedica em oração aos filhos, jejum em oração aos filhos. Mas eu quero deixar esse alerta, que é muito importante que você ore pelos seus filhos, mas é muito mais importante que você, além de orar e interceder por eles, que você passe a eles o legado da fé. Não ache que realmente você trazer ele na igreja uma vez por semana vai resolver o problema da vida dele com a salvação. Você precisa ensinar os seus filhos o legado da fé. Ensinar os seus filhos a gostar de ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia, ela nos dá direção todos os dias. Ela nos ensina o que fazer todos os dias. Jesus é o pão da vida e a palavra do Senhor, ela nos alimenta. Então, às vezes, as famílias criam filhos desnutridos e nós, às vezes, estamos desnutridos, porque a gente abre a Bíblia no dia do domingo aqui no culto. O resto da semana você fica sem almoçar e sem jantar? Não, mas se você fica sem ler a palavra, então você não tem esse alimento espiritual. Se você não tem alimento espiritual, você é um crente desnutrido, desidratado. E você precisa não só buscar isso para você, mas passar isso aos seus filhos, para que eles aprendam a amar a palavra de Deus, a amar o tempo de oração a sós no seu quarto, a amar estar na presença de Deus. Olhe para a sua vida e olhe para a sua casa. Josué, ele disse: olha, vocês escolham o que vocês queiram fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué não está dizendo isso como uma profecia, porque tem gente, né, que fala assim: isso é uma afirmação positiva e eu vou ficar dizendo isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa, até que Deus faça. Eu começo a rir com isso, né? Porque assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor é um compromisso que você está fazendo de levar a sua casa a servir ao Senhor. Como é que eu faço isso? É lendo a Bíblia com meu esposo, o esposo com a esposa, é orando juntos, é lendo a Bíblia com os filhos, é ensinando os filhos a gostar da Bíblia, a gostar de orar, a tendo um ambiente gostoso na presença de Deus. Vir à igreja nunca pode ser uma obrigação, uma coisa ruim, tem que ser uma coisa gostosa. Eu sempre digo isso, eu estou na igreja desde que eu nasci, nunca saí da igreja, nunca tive desejo de sair da igreja, nunca tive mesmo, e sempre falo no altar que o dia que eu tiver que vir aqui para pregar por obrigação, eu não venho. Porque isso tem que ser alegria no meu coração. Tem que ser resultado da minha vida de oração diária e leitura da palavra. Porque Deus vai alimentando e vai enchendo o nosso coração. E Deus vai nos dando aquela fonte que quer jorrar, levar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida. O testemunho de Josué é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué está dizendo assim: eu estou fazendo um compromisso com a minha família de que nós serviremos ao Senhor. Eu vou lutar por isso. Eu vou ensinar os meus filhos para que eles sirvam ao Senhor. Josué, lá no capítulo 1, quando ele assume a liderança, Deus fala para ele: Josué, medita na minha lei, que horas? De dia e de noite. Josué, não se afaste da minha lei. Não se afaste dos meus ensinamentos. Medita de dia e de noite na minha palavra. Ser forte e corajoso, Josué, porque eu estarei contigo por onde quer que andares.
Josué, ele tinha essa promessa e esse compromisso. Promessa de que Deus andaria com ele todos os dias, mas também o compromisso de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não adianta você dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se a sua casa não medita na lei do Senhor de dia e de noite. Existe uma promessa, mas existe um compromisso. E a gente precisa ensinar aos nossos filhos o legado da fé. Abaixe a sua cabeça agora, feche os seus olhos. Lembrando da história do Gilberto, que é fictícia, mas que nos ensina sobre o livro de Juízes, dizendo que Gilberto só procurava o Senhor em tempo de crise e de sofrimento. Ele clamava ao Senhor. Deus vai continuar te atendendo, sempre, porque Ele é o fiel parceiro da aliança. Mas se você tiver uma vida todos os dias na presença de Deus, você vai crescer na presença de Deus e vai ter uma história de vida diferente e vai poder testemunhar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque diante do Senhor a sua vida. E a pergunta de Josué, ela continua nos nossos corações. Josué está dizendo, escolha a quem você quer servir. Escolha quem é que você quer servir. Escolha se você vai servir os deuses estranhos ou se vai servir a mim. Escolha como é que você quer que seja a sua casa. E se comprometa com isso em nome de Jesus hoje. Se comprometa em ensinar. Você não pode obrigar e você não pode fazer pela sua família. Mas se você se comprometer a testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem falado na palavra dele, e meditar no Senhor, na palavra do Senhor de dia e de noite, você vai poder dizer, eu estou me comprometendo, Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. O seu compromisso não é comigo, não é com a igreja, é com o Senhor. Mas é para você pensar agora e refletir e orar sim pelos seus filhos, mas fazer muito mais do que orar. Ensinar os seus filhos, ensinar a sua casa a servir ao Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. E hoje, Pai, nós queremos nos comprometer. Eu quero me comprometer a continuar orando pelos meus filhos, pelas minhas filhas, pelas minhas netas e continuar também ensinando o legado da fé às minhas filhas, às minhas netas, genro. O Senhor me capacite a cada dia a continuar esse ensino, Senhor, da minha família e que sempre eu possa dizer com convicção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada um aqui, Senhor, com a sua experiência, possa dizer e possa testemunhar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esse seja um compromisso diário das nossas vidas, compromisso de orar pela nossa família, compromisso de orar pela nossa casa, compromisso de testemunhar na nossa casa, compromisso de meditar na sua lei de dia e de noite, compromisso de ser forte e corajoso na sua presença e continuar buscando para que a nossa família sirva o Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome.